Muito bem, pessoal. Então, vamos ver. Tudo bem com vocês? A Graças a semana Deus, passada, tudo como bem. foi com o Padre Miguel? Ai, foi muito bom. Não quer dizer que com você não seja, não é isso. Ó, Mas foi amém. muito bom. Não estamos comparando. Mas foi muito bom. Tá certo. Padre, sua bênção, eu sou Luciene. É minha segunda vez. Bem-vinda, Luciene. Que Muito bom. obrigada. Eu gostei muito do outro padre, gostei dos colegas. Ah, é legal. Obrigada por Que, me receberem. que gosto. Que prazer tê-la aqui com a gente. A Obrigada. gente está já... é, esta já é a sexta reunião, sexta aula que a gente tem. Cada vez a gente vai ir fazendo as coisas mais práticas. Começamos de uma visão bem mais geral. Não sei se deu para você acompanhar as formações que se colocaram também. Eu tô acompanhando devagarinho, eu não consegui ver todas ainda não, mas eu vou chegar lá. Tá certo. Então a gente falou sobre a espiritualidade da cruz. Também falamos sobre o apostolado da cruz, assim, uma obra em geral da igreja. Começamos a falar um pouco sobre a Beata Conchita, ela como leiga, mística, apóstola, mãe. Também a gente deu para ver que a gente pertence a uma família bem grande, que é a família da cruz. Tentamos viver a espiritualidade da cruz. A semana passada foi o Padre Miguel que compartilhou com vocês sobre os objetivos do Apostolado da Cruz. Hoje vamos ver um pouco a metodologia. A próxima semana vamos ver já coisas práticas, como apresentar o Apostolado da Cruz para o pároco local, ou para o bispo, no caso, e que alguém precise apresentar para o bispo. Depois vamos dar mais uma como mais um passo para conhecer um pouco mais Conchita como a fonte, a Beata Conchita. Depois vamos ver como apresentar o apostolado da cruz para as pessoas da paróquia, já para dar um aviso paroquial, que coisas precisamos cuidar, apresentar. Depois vamos tentar compreender as etapas de formação do apostolado da cruz e como se tornar uma pessoa, um apóstolo da cruz, porque é um processo. Precisa um rito para ser feito, para se tornar apóstolo da cruz. Depois vamos ir já quase encerrando esta formação, o jeito de viver a espiritualidade da cruz, apresentar um pouco os estatutos, que praticamente o que estou dando a formação, a maioria vem dos estatutos, mas já apresentar os estatutos que tem, e uma aula prática de como acompanhar uma pequena comunidade, já num tema de formação. Então, isso, esta formação tem a finalidade de criar líderes de apostolado da cruz, que são vocês. Uau! Tomara que vocês possam tomara, se sentir assim impulsionadas para poder abrir um grupo de apostolado da cruz, entendeu? Por isso a gente está falando assim de um monte de coisas em geral, e tomara que este apostolado possa iniciar aqui mesmo no Brasil. Eu estou dando estas formações por enquanto, porque não temos apostolado da cruz aqui no Brasil. Então queremos começar com vocês, aí onde vocês estão, e ver que Deus faça a sua obra por meio da gente, entendeu? Sim. Obrigada. Tá? Nossa, eu que agradeço. É bom ter vocês aqui. Sobre a outra vez, a formação anterior,
Tem alguma dúvida, alguma pergunta, alguma coisa que gostariam de colocar? Se precisarem aclarar um pouquinho, falar alguma coisa, vamos dar um momentinho para isso, se alguém precisar, tá? Se alguém quiser falar, só ligar seu microfone e a gente aqui escuta, tá? Fique à vontade. Será que tudo ficou bem claro? Será que eu posso perguntar, então, qual é o objetivo do Apostolado da Cruz? Olha, aqui temos bem poucas pessoas, então vai dar para falar. Está a Ildete, está a Kátia, está a Marilda, Rosemary, a Thelma e o Samir. Então, aí vamos falando. Se alguém quer falar, Pode? pode falar, Marilda. Ficou para mim, assim, um bocadinho de dúvida a respeito do apostolado da cruz civil e eclesial. Você pode falar um pouquinho sobre? Tá. O Apostolado da Cruz é uma obra só. E no Apostolado da Cruz é para qualquer pessoa que quiser participar. Não, nós não fazemos essa distinção. Pode ser qualquer pessoa. Não sei como foi abordado essa parte do civil e do eclesial. Então, primeiro, qualquer pessoa leiga pode ser parte do Apostolado da Cruz e qualquer pessoa consagrada ou ordenada, como nem os sacerdotes, pode pertencer ao Apostolado da Cruz. Então, aí vejo que não tem distinção. Também, um dos objetivos do Apostolado da Cruz é a gente tentar dar o nosso melhor, oferecer nossa vida na igreja, que seria a parte eclesial, dentro da igreja, em prol da igreja, e também no estado de vida que cada uma estiver, que seria a parte civil, entendeu? Então, todas as coisas que a gente puder fazer para bem dos outros, isso forma parte da nossa espiritualidade, entendeu? Se o apostolado da cruz pode entrar em qualquer âmbito da vida, qualquer um. Então, se é uma questão econômica, se é uma questão política, se é uma questão cultural, a espiritualidade e o apostolado da cruz pode ir diretamente a isso. É diferente a uma congregação religiosa. Os religiosos, os sacerdotes, não podemos estar no âmbito político, por exemplo. Nós podemos fazer reflexão, impulsionar o povo, fazer sua parte civil, mas os sacerdotes não podemos nos candidatar, por exemplo, para pertencer a algum partido político, alguma coisa assim. Isso a gente não pode, mas os leigos podem estar em qualquer área. E o apóstolo da cruz tem essa responsabilidade de viver do melhor jeito possível, com responsabilidade desde os critérios do evangelho, em qualquer âmbito. Então, pode ser qualquer âmbito civil também, entendeu? Perfeito. Obrigada. De nada. Então, para vocês, qual é o objetivo do apostolado da cruz? Vamos lá, falem para mim. Podem falar assim à vontade ou eu posso ir perguntando. Não tem problema não, viu? Eu não tenho vergonha de perguntar. Vamos começar então com a Thelma. Vai, Thelma, fala para nós. Padre, boa noite, a sua Boa bênção. noite. Deus te Boa abençoe. noite, meninas. Boa noite, Samir. Eu estou muito feliz de estar novamente aqui. E eu penso, Padre Pedro, que é a santidade. Sim, É a santidade pela
aceitação da cruz Sim, e por amar a cruz. Como eu até falei, porque nesta cruz está Jesus. sim, Então, essa minha sede e a beleza que eu vejo do apostolado da cruz, é esta busca de santidade e o desejo de amar essa cruz. E eu acho que é cada uma das meninas, eu penso que é esse, o desejo da gente chegar um pouquinho aonde ela foi, bem pouquinho. Bom, a verdade é até onde Deus quiser. Muito bem, Até onde Ele quiser. Se Ele nos quer bem longe de Conchita, tudo bem. E se Ele nos quer bem próximos, em níveis de espiritualidade profundos, é Ele, entendeu? é verdade. É. Tá certo. Muito obrigado. Vamos ver quem mais poderia Maravilha. falar. Ahn, vai, Kátia. Fala para nós. Eu acho que ela está sem áudio. A Kátia? É, deixa eu mandar aqui para ela. Peraí. Ah, então você, Rossi, fala para Ah, nós. passo. Ah, não, vai. Não, que Gostei. eu deixo para os universitários. Ai, ai. Qual é o objetivo do apostolado da cruz? Bom, um deles que o padre Uchoa falou, e eu achei legal também, que é gerar processos de santidade, tanto para a pessoa, né, e como para o grupo também, né? Então, o que ele falou, se comprometer num grupo por todos também, né? E inserido na sociedade, que foi o que a Marilda perguntou, que eu acho que foi nesse momento que ele falou, que a gente pode estar levando isso no trabalho, onde estiver, né? Sim, Tanto na política, na sociedade e tudo mais. Então, esse é eu achei um bom objetivo, né? Já tem muito o que fazer, né? é. Pronto, agora é a vez dos A universitários. finalidade do apostolado é o crescimento como cristão, né? É, Sim, Pescador de almas. sim, E a minha pergunta a respeito do civil e do eclesial é até mesmo para algumas pessoas que não participaram de todas as formações, né? E é bom saber essa formação para nós tem sido muito, muito rica. sim, E enquanto pescador, enquanto pescadora de almas, eu vejo que nós não podemos caminhar sem essa vontade de Deus no coração. Primeiro eu tenho que o Fiat, eu faça-se, né? Que Deus sim. faça-se no meu coração, Ele faça-se na minha vida. Primeiro isso. Porque se Ele não quiser, é como o senhor acabou de falar, se Ele não quiser, e se Ele Está quiser bem, também, nós iremos a águas bem profundas, né? exatamente. Quando Jesus falou isso para os apóstolos, eu vou fazer de vocês pescadores de homens, é, é verdade. Que quem nos faz pescadores é Ele. Não, eu chamo vocês para ver se vocês aprendem a ser pescadores, para ver se vocês pegam a habilidade de ser. Não, Ele se comprometeu a nos fazer, nos tornar. E, então, na confiança.
Deus que Ele faça a sua vontade na gente. Tá certo. Será que a Kátia quer falar? Acho que ela está escutando e não quer falar. A Ildete saiu, ela está fugindo da gente. A Vaneia, pode ser também. Eu acho que o Det está com problema na internet, porque ela está entrando e saindo e está com problema. Eu acho que a Kátia está sem áudio. Ela não fala. Deixa eu ver aqui. Está me escutando? Ok. Uma das coisas que é fundamental na nossa espiritualidade é saber que nossa vida pode ser uma oferta. Nossa vida pode ser uma oferenda junto com Jesus. Cada coisa que a gente faça, onde a gente estiver, do jeito que a gente estiver, pode ser uma oferta junto com Jesus ao Pai, para a salvação da humanidade, para a santificação dos sacerdotes. São objetivos que são fundamentais na nossa espiritualidade. Saber que nossa vida tem sentido em prol da humanidade. E qualquer coisa que a gente estiver vivendo pode ser uma oferta real para Jesus, para o Pai, junto com Jesus. Bom, depois vamos ir falando mais sobre isso. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem falar, podem fazer para tentar esclarecer e que vocês saibam realmente, quando alguém pergunte para vocês o que é o apostolado da cruz, entendeu? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a estrutura e a metodologia. Para vocês compreenderem, o apostolado da cruz, já falamos em uma formação anterior, que é uma obra pontifícia, é uma obra que é reconhecida a nível mundial, e por ser uma obra de nível mundial, precisa uma estrutura. E eu mandei aí no grupo do WhatsApp uma imagem que eu fiz. A verdade é que hoje foi bem corrido para mim. Não deu tempo para fazer a tradução de mais coisas. Só alcancei a fazer essa pequena estrutura, ou esse pequeno quadro da estrutura do Apostolado da Cruz. O que cada uma de vocês, eu gostaria que cada uma de vocês pudesse começar um grupo de Apostolado da Cruz. Esse pequeno grupo de Apostolado da Cruz seria o que a gente conhece como pequena comunidade. Uma pequena comunidade que fosse da sua paróquia, ou com seus amigos, suas amigas, pessoas que vocês conhecem, que estão interessadas em viver a espiritualidade da cruz, em formar parte do apostolado da cruz. Então, essa pequena comunidade é um grupo de pessoas que se reúnem para partilhar a vida, para partilhar a fé, para estudar a espiritualidade da cruz e principalmente para tentar vivê-la. Não é Para o só quê? uma vivê-la, praticá-la, pô-la em prática, entendeu? Não é Vivê-la. só vivê-la. É. Não é só para decorar as coisas da espiritualidade. É para ir fazendo um processo de conversão desde as nossas atitudes, nossos jeitos de agir, jeitos de interpretar a vida, de enfrentar a vida. Então, nessa pequena comunidade, se permite ter uma formação
onde se compartilha a vida e a fé e se propõe que cheguem a gestos concretos ou atitudes concretas na vida de cada uma, de cada um. Tudo isso que eu estou falando está nos estatutos, que depois a gente vai ainda está terminando de traduzir e depois vão ser passados para todos vocês. Nos estatutos se fala que uma pequena comunidade seja máximo de 15 pessoas. É por estatutos, mas aí vai depender da realidade de cada uma, entendeu? Por quê? Porque é um momento onde, se forem mais pessoas dentro de uma comunidade, teriam ou precisariam de muito tempo para compartilhar cada uma, ou teria pessoas que não compartilhariam, entendeu? Então, como é um bate-papo, depende do tema que estiver tratando a formação, é importante que cada pessoa possa aportar alguma coisa, possa refletir junto. E a gente sabe que nós temos pessoas que gostam de falar, né? E tem pessoas que não gostam de falar, que preferem escutar. Então, dentro da pequena comunidade, existe uma função que é o assessor, o animador da pequena comunidade. E, na realidade, é o que eu quero que vocês sejam animadoras de alguma pequena comunidade. As animadoras ajudam a acompanhar o caminhar da pequena comunidade. Ajudam a organizar os temas de formação, gerar um diálogo dentro dessa pequena comunidade, moderar aí um momento. Se uma pessoa fala muito, pedir para que seja mais concreta. Se uma pessoa não fala ou é mais tímida, dar a palavra para que a pessoa possa falar. Então, ir criando um ambiente de confiança. Pode preparar ou facilitar as formações. Pedir para alguém da pequena comunidade que prepare alguma das formações. Não precisa ser que a animadora tenha que dar todas as formações, não. Vocês vão ver quando a gente fale sobre os temas das formações que qualquer pessoa, a gente já tem as pastas onde estão os temas para falar, então qualquer pessoa pode preparar o tema para dividi-lo, que praticamente é gerar perguntas para compartilhar nessa pequena comunidade. E motivar as pessoas para ser fiéis, responsáveis nessa pequena comunidade. Então, toda esta formação que eu estou passando para vocês tem essa finalidade, que vocês possam se tornar animadoras de uma pequena comunidade. Então, essa pequena comunidade forma parte de uma seção, uma parte do Apostolado da Cruz. O Apostolado da Cruz, como é para muitas pessoas, assim em geral, para qualquer tipo de pessoa, então está organizada por seções. Tem a seção de casais, tem a seção de senhoras, de senhores, misto, misturado, e jovens. Então, dentro dos jovens estão crianças, estão adolescentes, estão jovens, estão adultos jovens. Então, cada uma desses grupos é uma seção. Então, só a pequena comunidade que cada uma de vocês, eu convido vocês que possam começar, vai formar parte de alguma seção.
se na sua comunidade são só senhoras, então vai ser a sessão de senhoras. Por que isso? Porque a formação não é a mesma se for só senhoras ou se for só senhores. Tem diferença. Os temas que, que já foram feitos, foram pensados especialmente para um grupo específico. Se for para casal, então a formação é especial para casal. Se for para jovens, então a formação é específica para jovens. Por isso, cada pequena comunidade pertence a uma seção do Apostolado da Cruz. Sessões, numa cidade, podem existir diferentes sessões. Pode ter casais, pode ter senhoras, senhores, e então os que estiverem próximos, pode ser uma cidade ou pode ser um estado, isso é o que é chamado de centro local. O centro local é o conjunto das diferentes seções que pertencem a uma zona geográfica, entendeu? Então, por exemplo, se aqui em São Paulo a gente começa com um grupo de jovens, senhoras e casais, e cada seção, por exemplo, senhoras tem 4 pequenas comunidades, jovens têm 2 comunidades, e casais têm uma comunidade. Então, todo esse conjunto de pequenas comunidades forma um centro, o Centro São Paulo, por exemplo. Entendeu? Assim está organizado no mundo todo. Está organizado por pequenas comunidades que pertencem a uma seção e que, juntando várias seções que pertencem ao mesmo estado ou a uma mesma cidade, formam um centro local. Uma organização maior mundial faz que esses centros locais também tenham uma inter-relação entre si, e essas são consideradas como zonas. É uma zona. Não porque uma guerra. Não é isso. É o título que colocaram, tá bom? Não é uma guerra. É uma zona. Então, assim está colocado. É que zona aqui é uma bagunça. Pois é. Então, pode ser que entre mais pessoas tenha uma bagunça, mas... É que zona aqui também é um puteiro. Também? Também. Nossa. Sim, aqui é puteiro. Quando você fala vai pra zona, é um puteiro. Ai, Neide. Então, Sim. não sei que nome colocar aqui. Nesta, como zona. O que será? Sei lá. Não, tá Então, certo. O grupo de centros é uma zona. Nós, aqui no Mas Brasil... tem zona, pode ser falado zona também. Isso. Então, aqui no Brasil, a gente já está colocado dentro de uma zona. É a zona que está ligada com Alemanha e Itália. Brasil, Alemanha e Itália, nós formamos uma zona. Por quê? Porque temos uma divisão ainda maior. Como o Apostolado da Cruz e os missionários do Espírito Santo é para trabalhar juntos, para assessorar melhor, então chegou o momento em que se organizaram o Apostolado da Cruz e missionários do Espírito Santo com a estrutura dos missionários do Espírito Santo. Então, a minha congregação de missionários do Espírito Santo, nós estamos organizados em 3 províncias. A província de Estados Unidos, que é a província Cristo Sacerdote, a província do norte do México, que é a província Félix de Jesus, e a província do México, que assim é chamado, que é o sul do México. Então, os missionários do Espírito Santo que estiverem em cada uma dessa província
que pertencem a essa província vão acompanhar os apostolados da cruz, o apostolado da cruz que estiver aí na sua cidade ou no seu país. Só que tem lugares onde não tem missionários do Espírito Santo. Tem países onde tem apostolado da cruz e não tem missionários do Espírito Santo. Então, essa é a região Conchita Cabreira. Por isso, no mundo, temos 4 regiões. A região Cristo Sacerdote, que é nos Estados Unidos. A região Félix de Jesus, que é no norte do México, Alemanha, Itália e Brasil. A região de província do México, que é o sul do México, é Guatemala, é Costa Rica, é Panamá. E a região Conchita Cabreira, que são outros lugares onde não tem missionários do Espírito Santo. Então, esse esquema que eu mandei para vocês é uma ideia de como está estruturado a nível mundial o apostolado da cruz e como vai chegar até vocês. Para que não fique uma bagunça, cada um caminhando por seu lado, existe um conselho central, que seriam tipo o presidente de todo o apostolado da cruz. Quem estiver à frente, quem procura que todo fique unificado, que se mantenha um relacionamento bom entre as diferentes regiões, entre as diferentes zonas, entre os diferentes centros, as diferentes seções e as pequenas comunidades. Então, o Conselho Central tem um diretor espiritual, tem um assessor missionário do Espírito Santo também, tem um tesoureiro, tem um secretário. Então, é um conselho que tenta cuidar de toda a estrutura, de todo o caminhar do apostolado da cruz. Como o apostolado da cruz foi criado lá no México e a maioria das pessoas que pertencem ao apostolado da cruz está lá no México, o conselho também está lá no México. Isso não quer dizer que não possa pertencer ao Conselho Central alguma pessoa de outro país. Não, não é isso. Pode ser. Então, esse Conselho Central tenta fazer que cada uma das diferentes regiões trabalhe juntas, mas nossa região é a região Félix de Jesus. Essa região Félix de Jesus tem diferentes zonas. No México, como é muito grande, tem diferentes zonas também, e quase é por cidade lá no México. Então, uma zona é uma cidade ou um estado, e dentro desse estado do país tem diferentes centros. Esses centros têm diferentes seções, e essas seções eh, está composta pelas diferentes pequenas comunidades. Essa é a estrutura do apostolado da cruz a nível mundial. Deu para entender? Foi claro? O esquema é claro para que você saiba onde estamos? Ou não? Ou ficou muito bagunçado? Daqui até para o final do ano a gente pega tudo direitinho. Pois é. O, o que, o que é importante saber é que a gente não está sozinha. Que nós temos uma estrutura que está bem trabalhada, uma estrutura de, de muitas pessoas que estão de trás disso, torcendo para que dê certo aqui na nosso centro local, porque aqui no Brasil, com as pequenas comunidades que cada uma de vocês vai criar, a gente vai fazer um centro local. Então, nosso centro Brasil vai ter suas diferentes seções e suas diferentes pequenas comunidades. Mas pertencemos a uma estrutura bem maior. Tem uma pergunta. Pode falar.
Cada pessoa pode ter somente uma comunidade ou não? Então, o ideal é que cada pessoa pertença a uma comunidade. Por exemplo, como aqui estamos começando, assim, o Apostolado da Cruz, uma, não sei, uma ideia que poderia funcionar, depende da gente, é que os que estão participando agora desta formação, pudermos fazer uma pequena comunidade. As pessoas que estão aqui nesta formação, dividindo a vida, falando sobre os temas, se formando, refletindo juntos, discernindo para onde o Espírito Santo quer levar cada uma, porque ter uma pequena comunidade é compartilhar a vida e a fé. Então, cada pessoa precisa uma pequena comunidade. E, além disso, cada uma de vocês pode assessorar ou pode assistir ou criar uma outra pequena comunidade, mas tipo eu estou dando a formação para vocês, mas eu aqui não estou partilhando a minha vida, discernindo com vocês. Eu tenho meus irmãos com os quais eu faço minha pequena comunidade. Então, eu faço minha pequena comunidade, compartilho com meus irmãos, faço meu discernimento, minha formação, só que agora eu estou mais à frente, coordenando este pequeno grupo. Assim, vocês, quando coordenam, se colocam em um nível diferente. Não vão caminhando junto com a pequena comunidade, porque vocês já estão conhecendo mais, já sabem mais sobre a espiritualidade da cruz que uma pessoa que está começando. Então, vocês podem formar uma pequena comunidade na qual vocês podem animar, coordenar essa pequena comunidade. Então, Entendeu? mas eu pergunto, por exemplo, vamos supor se isso pode acontecer. A pessoa começa a trabalhar com um grupo de senhoras, mas ela acha melhor trabalhar com casais, vamos supor. Ela pode fazer isso, pode trocar, pode, de repente, outra pessoa ficar com aquele grupo, por exemplo. Pode ser sim. Depois já vamos ver quais são as etapas de formação em outro dia. Mas pode começar um grupo de Apostolado da Cruz, de senhoras, por exemplo. Aí começa a formação. O que seria o ideal? Que comece e termine pelo menos um ano de formação com esse grupo. As pessoas que pertencem a esse grupo que foi criado, o grupo de senhoras, após um ano, elas já poderiam acompanhar outros grupos. Já poderiam começar outros grupos em outros lugares, entendeu? Como ir crescendo, mais ou menos assim. É lógico que nem todo mundo tem capacidade de estar à frente de um grupo, mas tem pessoas que sim têm essa capacidade de ser esses animadores, esses coordenadores de grupo. E então, se numa mesma cidade, por exemplo, começa o grupo de senhoras, você começa o grupo de senhoras, e tiver outra pessoa que já soubesse como acompanhar esse grupo de senhoras, aí já seriam duas pessoas, então uma delas poderia começar outro grupo diferente, de casais, por exemplo. O que não é legal é que comece o grupo de senhoras e abandone. Sim, com entendeu? certeza. Se não tiver alguém que estiver à frente que desse continuidade, então por isso é importante fazer o grupo um processo de um ano, pelo menos, para ou para procurar alguém que continue como animador desse pequeno grupo para começar um grupo diferente. Não vou começar grupo de senhoras, mas são meio chatas, então vou começar outro grupo e deixo elas. Aí que você vira sozinhos. Não entendeu? Isso não seria legal. Não. Mas também poderia ser que, ao mesmo tempo que começou o grupo de senhoras,
chegam algumas pessoas, alguns jovens que falam, a gente gostaria também de começar, então pode começar outro grupo em um momento diferente da semana, dia diferente, horário diferente. Então começar a assessorar, animar os dois grupos, aí também poderia ser. Sabendo quais são as capacidades de tempo, as condições de cada uma de vocês, então se pode dar conta, entendeu? Dos grupos. Padre, então a gente já pode pensar se, por exemplo, eu vou formar um grupo, por exemplo, de 10 senhoras. Isso. Eu já posso pegar essas 10 senhoras já com a intenção de formar elas para que elas sejam formadoras ou de casais, ou de jovens, ou de senhores, né? Sim. Eu já posso pensar por aí também. Então, uma das coisas que o Apostolado da Cruz já pensou por nós é que, além de ter a formação de uma pequena comunidade normal, a formação normal de uma pequena comunidade, também criou uma escola de formadores, uma escola de líderes. Ou seja, pessoas que a gente já começa a ver que tem capacidade de estar à frente de uma comunidade, a gente criou, o Apostolado da Cruz criou uma escola de líderes para dar ferramentas para acompanhar uma comunidade, entendeu? Que é o que eu adaptei aqui para vocês. A formação de líderes, eu peguei alguns temas e o que eu estou dando para vocês, entendeu? Porque o que eu estou dando para vocês não é a formação de uma pequena comunidade. Não é refletir sobre a própria vida, não é deixar-nos confrontar pela palavra, pela espiritualidade da cruz. Não, eu estou passando para vocês uma visão geral do apostolado da cruz. É diferente, entendeu? Eu estou formando vocês como líderes. Então, não estamos fazendo uma pequena comunidade onde cada uma vai estar, pode compartilhar sua vida, seu discernimento. É diferente uma pequena comunidade, entendeu? Então, mas pode Eu ser. tenho outra pergunta, Pois não? Depois eu tenho outra. mas, Tá bom. mas aí eu entendo que você deve, vamos supor, você vai fazer um grupo, você vai convidar aquelas pessoas. Claro que você vai primeiro falar com o seu padre. Você não Sim, vai inventar isso do nada, né? exatamente. É vinculado à paróquia, né? Isso. Hum. Exatamente. A proposta é que possa se vincular à paróquia. Mas, às vezes, já tem pessoas de outras paróquias que são conhecidas por algum trabalho X que se faz. Então, pode começar também um grupo de pessoas. Por exemplo, eu estou pensando, aqui na minha paróquia, aqui a gente não tem ECC, por exemplo. Aqui não temos encontro de casal com Cristo na São José. E então eu posso começar a convidar alguma pessoa para o Apostolado da Cruz. E essa pessoa começa a partilhar com seus amigos que são do ECC, só que são de outras paróquias. Isso não impede começar a ter uma pequena comunidade com essas pequenas pessoas, esse pequeno grupo de pessoas, de amigos. Mas a ideia é que depois eles vão para a sua paróquia para se insertar na sua paróquia. Essa é a ideia. A finalidade do Apostolado da Cruz é se tornar pessoas ativas na paróquia de origem, ou na paróquia de cada uma, entendeu? Mas no começo pode ter essas variantes, onde pode ser mais por amizade, por estar em algum trabalho juntos, algum apostolado juntos, por exemplo, mais sacerdotais, que é o que está aqui. São pessoas de muitos lugares do país, que, por isso várias pessoas de vocês estão aqui, por isso. Então, são essas possibilidades que podemos ter. Porque é um pouco parecido com os encontros ECC também, que partilham a vida e tem os temas, é um pouco parecido, né? Isso.
Então, eu posso, por exemplo, convidar algumas pessoas que eu conheço, por exemplo, de outras cidades, de outras paróquias, formar um grupo e nesse grupo formar uma liderança, Pode ser. formar novos animadores, para que Isso, eles levem para suas cidades. Eu exatamente. posso fazer isso. Sim, sim. Mas sempre é bom ter uma pequena comunidade, cada uma de vocês, onde possa Isso. realmente falar de tu a tu, no mesmo nível de compartilhar a vida com seus colegas, porque isso, esse discernimento constante da vida com pessoas onde você pode sentir a vontade para partilhar o que está no seu coração e outra pessoa no mesmo nível, essa é a formação do apostolado da cruz. Não ficar de fora desse processo, entendeu? Certo. Padre, eu queria perguntar Pode. se existem, então, já temas pré-determinados. Quer dizer, digamos que eu já tenho um grupo, Sim, inclusive até de irmãs minha de sangue, certo. que, pronto, a gente comunga com as mesmas, mesmo desejo de seguir nosso Senhor, Sim, mas aí como eu começaria? Quer dizer, qual, digamos assim, o primeiro tema? Porque, como a Rose falou, o SCC tem uma sequência de temas. bem. Então, Thelma, é, uma das coisas que é muito forte no apostolado da cruz é a formação. Então, lá no México, se criou um grupo especialmente para pensar os temas de formação. No apostolado da cruz, de fato, você tem já todos os livros onde estão os temas propostos, as diferentes formações, que é um processo gradual para ir aprendendo, conhecendo a espiritualidade da cruz, mas é uma formação integral, não é só de fé, não é só da espiritualidade da cruz. Tem a ver com a pessoa humana, maturidade humana, relacionamentos, família, sociedade. É uma formação integral. É muito boa a formação. Foi um trabalho de muitos anos, de muitas pessoas involucradas que pensaram nisso. Então, só para que tenha uma ideia, a gente tem formação, os temas de formação já desenvoltos, já desenvolvidos, somente para segui-los, ler, segui-los, já estão nas orações, as reflexões, as citações bíblicas, as citações da Beata Conchita, os textos, já está feito Beleza. isso. E pelo menos são 4 anos de temas para cada semana, entendeu? Maravilha. O importante, não, bom, a dificuldade que a gente tem é que tudo está em espanhol e estamos traduzindo. Vamos traduzir. Então, esses temas já estão. Isso não impede que dentro dos temas que são propostos possam ser colocados temas próprios da realidade de cada lugar, entendeu? O apostolado da cruz dá essa abertura, não tem que ser rigidamente esses temas que são propostos, é uma proposta, e uma proposta bem pensada e ajuda muito a maturidade Sim, humana e maturidade de fé. Mas não impede que sejam colocados outros temas, além desses, ou em lugar dos que já estão propostos, porque às vezes depende da situação. Por exemplo, temas que não estão colocados e que a gente poderia pensar no momento atual. Como viver na família nesse tempo de pandemia. São temas que não foram pensados porque é uma realidade diferente, entendeu? Mas como refletir, como saber o que Deus está pedindo, como Deus está falando nesse tempo de pandemia,
Então, são temas que poderiam ser feitos, que poderiam ser colocados, entendeu? Não impede que a gente possa criar novos temas. É isso. Mas já se teve já um grupo de pessoas, de padres, de leigos, leigas, se reuniram para pensar e criar esses temas. Entendeu? Então já temos uma proposta de formação bem feita. Bem feita. Muito bom, muito obrigada. De nada. E a gente tem para todas as sessões. Temos para casais, temos para senhoras, temos para senhores, temos para jovens. Ou seja, todo esse trabalho já foi feito por muitas pessoas e a gente agradece muito o trabalho. O que mais? Pode perguntar. É mais fácil para mim. Para vocês terem uma ideia sobre os temas, por isso eu tinha também colocado esse tema como metodologia. A metodologia que a gente segue é a metodologia que foi proposta no Concílio Vaticano II, que é essa metodologia que a gente já conhece de ver, julgar, ou iluminar, agir, celebrar. Então, os temas que estão propostos nos livros de formação têm essa metodologia. A gente se coloca diante de uma realidade, qualquer uma das realidades. Depois se propõe uma iluminação por meio da palavra, por meio de algum texto da Beata Conchita ou do Padre Félix. Depois se deixa um momento para refletir, compartilhar a reflexão, o discernimento e ver que tipo de atitudes Deus está pedindo para cada uma, para cada um. Então, se compartilha isso que a gente pensa, sente que Deus está pedindo para a gente começar a agir ou ir modificando alguma atitude, alguma virtude, algum jeito de estar. E depois, sempre se começa e se termina com um momento de oração, que seria a nossa celebração litúrgica. Não precisa ser uma liturgia, uma missa, não. Um momento simples de agradecimento, de oração, mas mais o momento maior da, do momento de formação seria essa partilha com respeito a algum tema. Como já estão feitos os temas, lá no México já estão impressos também, tem os livrinhos de formação, então todo mundo já tem seu tema, já sabe qual vai ser o tema da próxima vez, aí dá para dar uma lida, algum texto, alguma leitura bíblica ou de Conchita, então as pessoas já começam desde antes preparar um pouco a reflexão, mas durante o momento da, de compartilhar, tem algumas perguntas que podem ajudar ao diálogo. Então, geralmente o animador é quem faz as perguntas. E aí, sobre tal tema, o que vocês acham, o que vocês sentem, como vocês veem, como vocês estão vivendo, e depois você faz a iluminação. E aí, o que te disse esta palavra, o que te ilumina este texto de Conchita para a tua vida ou para nós, como poderíamos enfrentar essa vida de um jeito mais evangélico, de um jeito mais cristão, e que atitudes a gente leva para a própria vida. Então, sempre vai tentar que qualquer tema que for colocado termine com alguma atitude concreta em cada pessoa, ou algum gesto concreto, ou alguma atitude concreta. Então, por isso é um processo constante realmente de aprender a viver nossa fé, realmente de viver nossa espiritualidade, nosso batismo, porque assim aos poucos a gente vai modificando as atitudes, vai aprendendo as virtudes e se vai impregnando da espiritualidade da cruz. Então, essa é a metodologia praticamente da, das pequenas formações. Muitas das formações vão
vão levar a se involucrar nas questões da paróquia, nas coisas da paróquia. Envolver. Envolver. Para poder trabalhar. Porque se a gente está tentando oferecer a vida pelos sacerdotes, então uma das coisas que é importante é se manter em um bom relacionamento com seu sacerdote. Estar aí tentando ver nas coisas que podem ajudar, especialmente na questão espiritual, rezando por eles, e, se for possível, também nas coisas materiais, que às vezes os padres estão precisando. Às vezes não precisam, mas às vezes sim. Então, que encontrem nos apóstolos da cruz sustento para sua vocação, para seu sacerdócio, seu ministério, que se algum padre precisa que puxe na orelha deles, vocês vão ter esse direito de puxar a orelha do padre. É assim, ajudar, caminhar Então, juntos. mas, por exemplo, se você tem uma comunidade, aí tem os temas, é uma vez por semana ou tem um... É como uma catequese, vamos Isso, supor. mais ou menos é como na catequese. Aí depende de cada pequena comunidade, como se organiza. A proposta é que possa ser cada semana. Mas também a proposta é que seja presencial, porque agora em pandemia não sei como pode ser. Aí precisamos nos adaptar, entendeu? Pode ser a cada semana, pode ser a cada 15 dias, e acho que a cada 3 semanas ou a cada mês já se perde muito o interesse. Então, na medida em que se vai involucrando, se vai encontrando um espaço para se alimentar espiritualmente, para compartilhar a vida, refletir sobre a vida, vai criando os vínculos de amizade na pequena comunidade. Sim. O que mais? Padre, sim. Pode falar. A princípio, logo que eu fiquei pensando, né, naquele desejo de conhecer o apostolado da cruz, eu pensei no retiro com o Senhor. Sim. Eu quero ir também. Pronto, exatamente. Eu também quero, viu, Thelma? Marilda também quer. Marilda também, né, Marilda? Nossa, não perco de jeito nenhum. Se Deus quiser. Arrisca chegar primeiro que vocês. Porque para os sacerdotes com os quais eu conversei, nenhum deles falou que conhecia o apostolado da cruz. Aliás, um só, o canadense, ele falou da Beata Conchita. Sim. Mas o da minha paróquia, que o pároco que é novo, eu ainda não falei com ele por conta da pandemia. E também porque precisava ter esta formação que eu estou tendo, né? Nós estamos tendo. Mas para nós aqui que não conhecemos, então seria, eu penso que muito importante esse retiro. E eu tenho pensado, quer dizer, agora a pandemia é um negócio que está freando a gente, né, padre? A gente fica temeroso, né, temerosa, ainda está havendo mortes, quer dizer, diminuiu bastante, mas eu penso que a gente deve dar um tempo, né? E eu estou pensando em fazer inicialmente esse grupo online. O que vocês, não é, padre? Exatamente. Então, é muito importante esse momento de retiro. É muito importante. Também depende de cada lugar. Como que pode ser. Por exemplo, tem lugares onde começa o apostolado da cruz, o convite do apostolado da cruz com um retiro. Fazer um retiro, convidar as pessoas a ter um retiro espiritual, aí se apresenta a Beata Conchita, se apresenta a espiritualidade da cruz, a cruz do apostolado, de um jeito geral. E se convida para
para tentar viver essa espiritualidade, entendeu? Então já se começam a formar as pequenas comunidades, suas diferentes sessões, que se casais, que se senhoras, que se jovens, entendeu? Então já se sim, pode fazer a divisão assim. Às vezes se faz pelo convite com amizades. Olha, vamos nos reunir, vamos começar a nos sim, compartilhar, bater um papo sobre uma espiritualidade, sobre a Beta Conchita, sobre a coisa da igreja, vamos aprofundar mais na igreja. Então já se faz um convite diferente. Para um retiro, a nível paroquial, por exemplo, e apresentar a espiritualidade da cruz, é importante uma equipe que saiba da espiritualidade. sim, Entendeu? sim. Tá certo. Agora, por isso é complicado também. Agora, como apresentar para o padre querer fazer um retiro, se cada uma está em diferente lugar e está sozinha em seu lugar, é difícil fazer sozinha um retiro. E também porque agora não temos tanta possibilidade de mobilização, de viajar uma equipe para ir Sim, fazer um senhor. retiro. Mas isso poderia ser mais para frente, na Sim, medida em que vamos tendo mais pessoas que conhecem a espiritualidade, se podemos criar uma equipe onde se dedique a isso, fazer retiros nas diferentes paróquias para começar a chamar pessoas para viver a espiritualidade da cruz. Mas precisa pessoas que já possam conhecer. Então, eu acho que a nossa realidade, eu sinto que a nossa realidade foi ir um pouquinho mais devagar, com pessoas mais próximas, com pessoas que a gente possa chamar assim, pessoalmente, ou se dá para chamar na igreja, ter muito bem claro o que a gente vai falar. Sobre isso vamos falar em outro dia, sobre que coisas falar para o povo por exemplo, a final da missa, como convidar as pessoas. Porque se é só uma pessoa para essa paróquia, por exemplo, você que está lá em Fortaleza e somente está você para estar à frente um pouco do grupo, então acho que abrir o leque para todas as sessões não daria certo, entendeu? sim, Não sim. poderia dar conta para tudo. Não poderia É, ser, sim. vamos começar com senhoras, por exemplo. Sim, Então, acho que um grupo mais depende da realidade de cada um, entendeu? Então, falar, vamos começar com senhoras e vamos começar a fazer nossa pequena comunidade, a ter essa formação que conheça um pouquinho mais. E se aos poucos essas pessoas sentem que podem acompanhar outro grupo, então já se abre mais outro grupo e uhum, vamos crescendo devagar. sim. Mas não por ser devagar quer dizer que vai ser de qualquer jeito. Ao contrário, vamos devagar para fazer as coisas certas, do melhor jeito possível. Eu gostaria de adquirir, padre, esses temas ou esses livros, mesmo que fossem em espanhol, Eu como é tenho, que eu eu, te- eu poderia? tenho tenho um material de senhoras aqui comigo. Eu posso colocar no grupo de WhatsApp para, para que vocês possam ter. Eu já pedi que mandassem para mim os temas das outras sessões, de casais, de jovens. Sim, sim. Mas o que eu tenho aqui agora é de senhoras. São 4 anos. Os 4 anos estão em digital, os temas, para vocês poderem ir se dar uma ideia dos diferentes temas que o Apostolado da Cruz apresenta. Entendeu? É o que eu penso inicialmente, o Isso, de senhoras. isso, exatamente. Seria importante. Então, eu mando sim, sem Obrigada. problema. Tem uma pergunta. Pois não. Então, vamos supor que cada uma aqui de nós, a gente vai fazer uma comunidade, cada uma, e Amém, tem esse Jesus. encontro. Amém. E sim, claro, isso vai acontecer. E nós temos o nosso grupo, a nossa comunidade, e se encontra uma vez por semana. Mas aí nós aqui, vamos supor, cada uma de nós que temos uma comunidade, nós vamos continuar nos reunindo e tendo alguma formação para o que seria a liderança, não sei qual é o nome,
continua ou não? Porque é importante também, né? Se reunir pelo menos de tempo em tempo, não sei. Sim. Com certeza. O que eu pensei, e estava dividindo com o Padre Armando. O Padre Armando é o assessor da nossa região, o assessor regional da província Félix Jesus. Então, eu falei para ele, estava dialogando com ele sobre esta equipe. Então, ele falou que, afinal da formação, a gente poderia começar uma pequena organização. Tipo, ter uma mini assembleia entre nós e já começar com um pequeno conselho aqui entre nós. Quem estaria mais à frente, como já começar a estruturar o Apostolado da Cruz aqui no Brasil, entendeu? O centro local precisa alguém que esteja à frente, coordenando, um secretário para levar as atas, um tesoureiro também para ver as coisas que forem precisas. Então, já ter uma estrutura de pessoas, um conselho de Apostolado da Cruz, que possa começar a ver as diferentes realidades dos diferentes centros. E, então, isso por uma parte. A final da formação, em junho, a gente teria um momento assim para ver quem poderia ajudar nesses serviços. E dentro desses serviços, a proposta seria ver o que é o melhor para cada uma de vocês. Ou para este grupo, continuar uma pequena comunidade como grupo, ou ver se dá continuidade às formações, ou se você tem diferentes momentos de reunião para ver como é que está acontecendo a vida, entendeu? Como para dar seguimento, tipo o que a gente faz de conselho paroquial, por exemplo. Como uma reunião para ver como está acontecendo, que dificuldades tem. Vai ter muitas e a gente vai querer dividir, né? Com certeza. Exatamente. Então isso já pode, eu acho que vamos ter que trabalhar desse jeito, e tendo pelo menos uma reunião mensal para ver como está acontecendo, ou se precisar alguma reunião extraordinária. Isso não quer dizer que personalmente não possa me procurar para ver alguma dificuldade, alguma pergunta, exatamente. E a falsa? Eita. Então, Pedro? essa é a ideia. Oi, Angélica. Milagre tiver. Hoje eu estou escondidinha. Graças a Deus, eu também estou escondido. Não estou trabalhando, mas faz parte. Uma coisa que me veio aqui na cabeça, que a Rose colocou, a gente que assim, da área da educação, é muito comum a gente ter as reuniões mensais, ou mesmo bimestrais ou semestrais, e como a gente assim vai estar à frente da paróquia, apesar de que a gente vai ter, né, nossa modalidade, no meu caso, de senhoras, eu fiquei pensando aqui da gente, sei lá, já ter esse encontro, sei lá, a cada mês, acho que seria interessante todo mês. Mesmo que a gente, como é que eu posso fazer, resumisse os 4 encontros, por exemplo, a gente fosse resumindo alguns 4 encontros, partilhando algumas motivações, alguns recursos para animação, para a gente poder ter tipo uma mesma sincronia. Sim. Não sincronia, sintonia. Eu estou com sincronia na cabeça. Sintonia no sentido de seguir a espiritualidade da cruz, para que a gente não, por exemplo, suponhamos igual assim, a gente já tem o grupo de mães sacerdotais, né? Sim. E então suponhamos que, por exemplo, aí em São Paulo, alguém procure a Rose e fala assim, eu vi a Angélica tal. Então, assim, para a gente, né, suponhamos, para a gente poder não fugir do discurso, né? Eu acho que seria interessante. Sim. Esse encontro. Até mesmo que assim, a gente já é uma família, uma pequena comunidade. Exatamente. E a gente está compondo aí o corpo, né, literalmente, místico do apostolado da cruz. Sim. Cada um num braço.
Exatamente. E esse acompanhamento, eu acho que é necessário para todos nós. Para Até saber porque, até porque o padre Armando, naquela assembleia que eu participei, ele comentou que estava criando uma página, não sei se já está, até nem consultei novamente, que até em detrimento das situações que esses últimos 2 meses eu vivi, mas ele tinha comentado que tinha criado uma plataforma, né, um site que ia colocar, meio que alimentar com esses recursos, livros, reuniões, vídeos, justamente para ajudar né, aos animadores, né, nesse papel, cumprir bem esse papel dentro da paróquia. Exatamente. É só isso. Também, mais para frente, podemos ir organizando diferentes atividades juntos. Eu vi que lá no México, geralmente alguns centros juntam as diferentes sessões, as diferentes pequenas comunidades e fazem retiro espiritual em Jesus Maria. Então as pessoas vão para Jesus Maria, que é lá no México, onde está o Santuário do Apostolado da Cruz, e estão acostumadas a fazer retiros a cada ano lá, porque lá tem casas de exercícios espirituais, é muito bonito. Só que esse ano não deu para eles participar e por conta da pandemia, viajar juntos e fazer o retiro não deu. Então eu vi que um dos missionários do Espírito Santo, o padre Maurício, ele fez um retiro virtual. Então cada uma estava em sua casa e ele fez seu retiro online. E foi legal. Então também poderia ver as diferentes atividades que a gente poderia fazer para ir mantendo os vínculos entre os diferentes grupos. Uma das coisas que a gente já começou a fazer é último domingo de cada mês ter uma missa online para o Apostolado da Cruz. Outra coisa que já começamos a pensar também para fazer é como alimentar a Pascom, o YouTube, o Facebook do Apostolado da Cruz, e ver se a gente poderia começar a fazer alguns tipo podcast ou alguns vídeos sobre textos de Conchita. Enfim, a gente pode fazer o que a gente quiser. Só que às vezes não temos tempo para fazer tanta coisa, nem recursos. Mas na medida em que a gente vai crescendo como família, tem pessoas que têm muitas habilidades para muita coisa. Lá no México tem programa de rádio do Apostolado da Cruz, tem um programa de televisão da Família da Cruz, tem grupos que fazem obras de arte, cultura, música, enfim, o que for preciso para crescer como família, para chamar mais pessoas que formem parte de nós e caminhar juntos. Muito obrigado, senhoras e senhor Samir. Amém. Obrigada, padre. Boa noite. Boa noite, meninas. Bom descanso e a gente se encontra a próxima semana. Se Deus quiser. Tchau. Bom descanso. Fiquem com Deus. Bom descanso. Boa noite. Boa noite.